Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concordou com o Rafa e o tema escolhido é a segunda temporada de Zeus, Semi de Zeus, né? Aquela animação da Netflix que eu tinha feito a primeira análise da primeira temporada, demorei horrores para assistir a segunda temporada, mas finalmente consegui. A nota da animação no IMDb é uma nota muito boa, 7,5 de 10. Então vamos falar da série que começa da mesma forma que terminou a primeira. O Zeus enfrentando um monte de gigantes no Olimpo. A gente vê que o Zeus se sacrifica, salvando todos eles. O Helios derrota o irmão dele, que é o Serafim, adquirindo o poder de Zeus e derrotando. Só que no meio tempo a gente descobre que o Hades mentiu. Ele não estava neutro na guerra dos gigantes com os deuses. Ele estava agindo por trás dos panos, como todo mundo sabe. O plano dele era pegar o tal da pedra Eleusina, que mais para frente eu vou explicar, que essa pedra é muito importante para ele conseguir acabar com a maldição que existe da Perséfone com ele, que também mais para frente eu vou explicar. E aí a gente vê que a Heste e a Atena, graças à última missão dos Zeus, pede para elas pegarem a pedra e trazerem para Gaia, que a Gaia depois vai decidir com quem vai ser compatível com a pedra, quem vai ser merecedor. Ela leva lá para o mundo dos deuses. Enquanto isso, a gente vai vendo que o Hades mandou 3 dos capangas dele tentarem pegar a pedra, só que eles não conseguem, eles falham. E aí a Perséfone volta para a humanidade e eu vou explicar a história da Perséfone. A história da Perséfone é o seguinte: ela vivia nas proximidades, ela pode visitar tanto o mundo o submundo, que é comandado pelo Hades, tanto quanto o mundo normal, que é o que eles vivem. E aí ela começa a cuidar de um cavalo, o cavalo está morrendo e o cavalo acaba morrendo. E aí o Hades vai vendo o desespero dela e vai se encantando com ela. Ele decide deixar um negócio, um frasco para ela, ela usa no cavalo que ressuscita o cavalo. E aí, pessoal, ela vai se admirando com essa pessoa, esse admirador secreto, só que o Hades não se mostra para ela, ele vai chavecando ela com as ações dele, principalmente que o Hades tem uma má fama, né, de ser um deus corrupto, um deus de duas caras, que ninguém confia. Ainda mais que ele foi mandado pelo submundo pelos Zeus. E aí a gente vê que o Ares aparece, que é um dos pretendentes da Perséfone. Só que aí o Hades começa a intimar a Perséfone, ela começa a usar aqueles poderes para derrotá-lo de planta, né? Que ela tem um poder das árvores, das plantas. E aí o Ares, como é muito forte, o deus da guerra, começa a se livrar, até que o Hades decide impedi-lo. E aí quando ele decide chamar o tio dele na porrada. O Hades dá o maior curo no Ares e só não mata porque a Perséfone preserva a vida dele. E aí a gente vai vendo que essa admiração se torna um amor pelo Hades da Perséfone, já que ele não conseguia fazer nada e ficou aprisionado por anos lá, né? Tanto que ele fala que era uma prisão ser o rei do submundo. E aí, por que ele quer dar o da pedra Eleusina? Por causa que a Perséfone, com o amor do Hades, ela comeu 6 sementes de romãs, onde que ela é obrigada a ficar 6 luas, se não me engano, ou 4 luas, no mundo dos mortos, e o resto ela fica. Só que como que ela teve uma família com Hades, os filhos dela são obrigados a ficar com Hades, tanto que começa a primavera, ela tem que voltar para o mundo dela. E aí o Hades fica revoltado, né? Fala, não é possível, todo mundo é feliz menos eu. E ainda mais que ele perdeu a pedra Eleusina. Até que a Perséfone está arrumando um vaso, ela tem ideia do quê? De ele mandar o Serafim para o mundo, no submundo, e convencer o Serafim, já que ele tem o sangue dos gigantes, a participar do evento que vai ter da Gaia para ficar com a pedra Eleusina. Só que o Serafim, como já foi usado por todo mundo e foi traído, ele não está nem aí, ele é condenado lá pelos deuses do submundo, decide ficar trancado lá por não dá para saber se é vários anos, vários dias, porque o submundo tem um tempo diferente,
Até que o Hades decide tentar salvá-lo. A primeira vez ele não consegue, até que ele mostra uma coisa importante, que tinha uma mulher que ela salvou o Serafim com a forma humana antes de ele comer um pedaço dos gigantes e se transformar. Ele descobre que ela ficou presa e não consegue fazer a passagem, né? Já que a gente descobre que o Enverga-Árvore, que é um monstro lá, ela foi salvar a vida de uma pessoa. Ela soube decifrar o enigma dele, só que mesmo ela sabendo o enigma, ele matou ela porque ele se achava mais inteligente que todo mundo. Tanto que o Serafim, quando descobre isso, pessoal, o Hades mostra, ele consegue retomar a forma humana dele e consegue adquirir os poderes do Bidente do Hades e decide se unir por causa que ele está vendo o sofrimento dela, que ela não conseguiu fazer a passagem e está presa eternamente lá no mundo dos mortos. E com isso, o Hades se aproveita, dá um bicho para ele e ele vai lá com o Bidente, mata o Enverga-Árvore, só que o Enverga-Árvore lá machuca ele, pessoal. E aí quando ele machuca ele desmaia e ele aparece perto de quem? Você não vai acreditar, do Elrond, o irmão dele, só que ele estava na forma humana. O Elrond nunca conheceu ele na forma humana, ele conheceu na forma dos gigantes, aquela forma demoníaca. E aí a gente vai vendo que o Elrond se torna o sucessor dos deuses, ele recebe até o anel dos Zeus, quando que o Hermes fala para deixar as últimas mensagens. Ele fala que não é merecedor, só que falam que o Elrond vai precisar conseguir aquela espada que o Zeus deu para ele, ele se livrou. E aí ele vai atrás dela, pede ele pede ajuda daquele ferreiro dos deuses, e aí ele fala para ele que ele tem que usar um tal de uma pedra para ele achar a localização da espada. E ele descobre também que o Zeus tinha feito embaixo de uma fogueira onde ele morava com a mãe dele, que em um encaixe do anel lá tinha uma mensagem. E a mensagem falava que ele sabia que ele ia morrer, que ele ia ser o sucessor, só que ele tinha que conseguir espada e passar no teste da Gaia. E aí ele vai lá, consegue a espada finalmente, salva até a vila lá que massacrou a família dele e humilhou a mãe dele. Ele decide salvá-los. E aí vai passando o tempo, todos os deuses são chamados para fazer esse teste da Gaia, para ficar com a pedra Eleusina. Quando o Elrond salva a vida do Serafim, sem ele saber, o Serafim decide pegar aquela água daquele lugar, que é tipo onde ficam os mortos, e essa água, quando alguém toma, tem um esquecimento. Tanto que os guardiões para o mundo dos deuses, comandado pela Gaia, eles tomam. O Serafim fala que está passando ninguém lá, o nome dele é Ninguém. Ele consegue se infiltrar lá e ele passa pelos testes. Primeiro ele enfrenta um dragão gigantesco que ele consegue derrotar. Depois ele passa por um questionário lá, umas perguntas, tipo um verdade desafio, que falam que ele passou, mas na verdade ele não passou. E aí o Elrond chega lá, também é desafiado, só que tem um grande problema. A Deméter uniu forças com Hades, que eles querem ganhar a Pedra Eleusina para tirar essa maldição da Perséfone. Só que a Deméter não é boazinha como todo mundo acha. Ela explode uns gases que só os deuses e semideuses são afetados. Ou seja, como que os outros são muito mais fortes, né? O Eris, o Apolo são deuses poderosos, ela faz isso de propósito para eles perderem as forças deles. E aí o Elrond ainda conseguiu escapar dessa névoa e ele entra em segundo lugar lá para ser testado. Ele passa pelos testes, passa até o da pergunta lá, que era qual era o maior medo dele. Só que ele também sabia pelas moiras que ele ia morrer, então não importava para ele só queria uma boa morte, tanto que foi a resposta dele. E aí ele passa pelo labirinto, que aparece aquele labirinto do Minotauro, e finalmente consegue pegar a Pedra Eleusina. Só que o Serafim também tenta pegar a pedra, eles disputam, e vai começar a maior guerra, né? Só que o grande problema é que a gente vê no meio tempo que descobre finalmente que a Perséfone está agindo pelas costas, porque ela não sabia que a mãe dela que estava por trás, tanto que a mãe dela mente e fala que é o Hades que está por trás de tudo. Uma mentira. E aí vai acontecer a maior guerra dos deuses lá fora, quando que ele pega a Pedra Eleusina, e aí a pedra sobra para o tal do Elrond. O Elrond pega,
fala que não vai ter guerra nenhuma, ele consegue derrotar um monte deles, e fala quem vai se atrever a pegar a tal da Pedra Eleusina. E aí a gente vê que, como ele sabia que ele ia ser morto, que foi a própria Hera que cortou o laço dele do futuro dele, né? Das Moiras, que elas não revelaram quem foi, mas certeza que foi a Hera. A gente vê que o Hades se aproxima dele, enfia uma faca nele e pega a Pedra Eleusina. Só que quando que o Hades pega a Pedra Eleusina, a Gaia fica revoltada, pessoal, ela fica emputecida, aparece do além lá, ela petrifica o Hades e fala que agora eles vão pagar por tudo que aconteceu, já que eles não sabem ser pessoas do bem, eles vão pagar o que eles fizeram com Elrond. E aí o que faz, pessoal? Pega aquele cristal da Pedra Eleusina, que era um monstro que foi trancafiado, que não falou o nome, ela começa a falar o nome dele 3 vezes, que não podia mencionar o nome dele, que ressuscitava. Com isso a gente vê um monstro saindo da lava, do magma, que ele foi trancado, e termina dessa forma. Que vai ter 3ª temporada ano que vem, como a gente já sabe, acho que provavelmente todos esses deuses aí vão ser mortos por esse monstrão. Gostei bastante da temporada, mesmo sendo uma temporada com menos ação do que foi a primeira. A história continua muito boa, né? Mostrou finalmente os bastidores do Perséfone e Hades, que não tinham mostrado. Também mostrou da sacerdotisa com o Serafim. A gente não imaginava que ele tinha gostado de uma mulher, que ele ia fugir com ela. Só que o enverga árvore lá acabou matando ela. A história continua muito boa. Finalmente o Elrond despertou os poderes dele, só que ele foi o verdadeiro tolo de se achar que é tão poderoso que o Hades não ia tentar matá-lo. O que eu não gostei, pessoal, eu acho que devia ter um pouco mais de ação. Mas a temporada no geral conseguiu sair muito bem, ainda mais que na 3ª temporada literalmente o pau vai comer com essas guerras, né? Ainda mais com esse bichão que vai ressuscitar aí, que não falou direito se é dos gigantes, se é dos titãs, acho que é dos titãs, se eu não me engano, que foram os dos primeiros que tentou matá-los. E termina dessa forma. Então, devido a esses motivos, a nota que eu dou para essa temporada é nota 9, pessoal. E aí, vocês concordam ou não? Espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Em 2025 finalmente termina Sangue de Zeus, 3ª temporada. Se você gostou do vídeo, pessoal, siga o @concorda com Rafa no Facebook. Muito obrigado a todos e até a próxima.